Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo contando um pouquinho sobre a minha jornada na inteligência emocional, em adquirir confiança e em adquirir uma vida mais leve, porque nem sempre foi assim. E eu acredito que contando a minha história, pode ser que você se identifique com algum ponto, que você esteja preso em algum ponto que eu já me libertei, e isso te ajude a virar alguma chavinha na sua vida. Quando criança, tive uma vida leve, era conhecida por ser uma criança alegre entre os meus colegas, mas quando eu entrei na adolescência, tive alguns obstáculos ali no meio do meu caminho. Isso pesou a minha vida emocionalmente e eu tinha um autoconceito muito bom sobre mim mesmo. E isso atrapalhava a minha autoestima no final das contas, que vai até num contrassenso do que a gente conhece sobre autoestima. Eu me achava bonita, eu me achava legal, eu me achava divertida e eu convivia com pessoas que falavam mal de outras pessoas e eu estava confortável convivendo com essas pessoas, porque eu pensava, sobre mim eles não vão ter o que falar, sobre mim eles não vão falar mal. Quando na verdade isso era uma mentira e esse autoconceito exagerado era uma fachada para encobrir as minhas inseguranças. Porque apesar de me achar tudo isso, eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia estabelecer limites, eu não conseguia falar sobre o que eu acredito. Eu já sonhava em trabalhar com desenvolvimento pessoal, acho que uns 5 anos antes de eu começar a trabalhar efetivamente com isso, e eu tinha medo do que as pessoas iam falar, eu tinha medo de amigas minhas que trabalhavam na área acharem que eu ia competir com elas. Então você veja, tudo isso, todo esse medo que eu tinha, era na verdade insegurança, era na verdade falta de autoestima. Mas a história que eu contava pra mim mesma é que eu era especial demais. Como uma boa adolescente, quando eu conhecia alguma possibilidade de paquera, eu não respondia as mensagens na hora, eu não expressava sentimentos positivos em relação a essa pessoa ou atos de carinho, porque eu achava que se eu fizesse essas coisas, a pessoa ia enjoar de mim, que eu ia estar muito fácil e isso faria com que a pessoa se afastasse de mim. Eu com certeza tive alguns problemas e alguns obstáculos no relacionamento por causa desse meu comportamento. E, como uma boa adolescente também, eu culpava os meus pais pelos meus problemas. Eles se separaram quando eu tinha 7 anos e eu lembro que na época da separação eu não entendi direito o que estava acontecendo, eu era muito nova para ter essa compreensão e não sofri muito, não lembro de ter sofrido emocionalmente com isso. Mas quando eu passei a sofrer com relacionamentos, eu colocava a culpa nesses pais falíveis, como todos são. E para finalizar, eu queria mostrar que eu era importante o suficiente, que eu era boa o bastante tendo uma empresa de sucesso. E por isso eu abri uma empresa de semi-joias. Inclusive esse colar aqui era da minha empresa. Tá? Abri a empresa de semi-joias, consegui muitas vendedoras, consegui lucrar muito, mas aquilo não me preenchia emocionalmente, porque eu estava ali para provar para os outros que eu era boa o bastante, e não porque aquilo combinava com a minha essência, aquilo combinava com o que eu queria para minha vida, aquilo combinava com o que eu via significado em estudar e em passar para as outras pessoas. Não que eu não veja significado em semi-joias, eu acho importante a gente se vestir bem, eu acho importante a gente gostar da nossa aparência, mas eu não vejo tanto significado quanto eu vejo no desenvolvimento pessoal, que combina muito mais com a minha personalidade. Ou seja, eu estava no lugar errado. Não é que o lugar era errado, ele era errado para mim. E o que fez eu começar o meu caminho em direção a uma autoestima, em direção a uma vida mais saudável, a uma relação melhor comigo mesmo, em direção a querer olhar para mim mesma, foram com certeza os meus sofrimentos. Eu sofria tanto em algumas situações de não gostar do que eu estava fazendo, mas não ter coragem de largar, de querer um relacionamento, mas não querer abrir mão dos meus comportamentos que eu tinha naquela época, que isso fez com que eu fosse buscar ajuda intensivamente. E o primeiro lugar onde eu fui buscar ajuda foi em psicólogos. Eu passei por vários psicólogos, uma psicóloga minha eu tive por 10 anos e ela me ajudou muito, com certeza, nesse meu processo de desenvolvimento pessoal. E eu lembro que ela até me dava dicas que iam contra o que eu acreditava. Então ela mandava eu sair mais com pessoas que me ferravam, por exemplo, nos relacionamentos. Mas isso era para eu aprender a me expor,
para eu aprender a lidar com as situações dos relacionamentos. E eu vejo que muito tempo depois eu critiquei algumas das dicas que ela me deu, falando, acho que eu não deveria ter feito isso. Mas talvez se eu não tivesse me exposto naquele tipo de relacionamento que era ruim, eu nunca teria aprendido o que é ruim pra mim. Porque eu estaria sempre tentando me preservar, me conservar. Então me expor foi um dos primeiros passos que fez com que eu sangrasse o suficiente no campo de batalha para aprender com aqueles erros que eu estava cometendo e ter uma vida mais assertiva, tanto na minha comunicação quanto na minha postura. Outro processo muito importante para a conquista dessa confiança maior foi o perdão e a aceitação. Eu tive que aprender a perdoar pessoas do meu passado que eu culpava por a minha vida não estar dando certo. Não que elas precisassem do meu perdão, porque elas não estavam no controle sobre a minha vida. Eu estava. Mas culpar elas, me desgastar tanto, colocando uma dívida nessas pessoas, fazia com que eu ficasse presa, fazia com que eu achasse que eu não tinha domínio da minha própria vida, fazia com que eu achasse que essas pessoas realmente eram culpadas pelo que estava acontecendo comigo. E se tem algum culpado, eu não poderia mudar sozinha. Então, perdoar esse processo de tirar a dívida das outras pessoas sobre a minha vida, que na verdade ninguém tem, foi fundamental para que eu conseguisse colocar as minhas ideias em prática, colocar a minha personalidade mais à mostra. E a aceitação também de entender que coisas que eu não gostaria que acontecessem vão acontecer e que essas coisas acontecem para me trazer uma lição e geralmente para me trazer uma vida melhor. Sempre o que aparece depois dessas coisas ruins é algo mais saudável, é algo que está mais sintonizado com a minha essência. Então, sempre que um relacionamento não dava certo na minha vida, eu sofria demais. E aprender a aceitar que se um relacionamento não deu certo na minha vida, é porque ele já não tinha mais sintonia com a pessoa que eu me tornei, fez com que a minha vida ficasse muito mais leve e fluísse muito mais rápido. Eu sempre falo que todos os processos de coaching que eu fiz me trouxeram uma mudança muito grande na minha vida. No meu primeiro eu abri minha empresa, que chegou em 300 vendedoras. No meu segundo eu abri mão da minha empresa para trabalhar com o coaching e no meu terceiro eu comecei a namorar depois de 11 anos solteira. Então todos os processos que eu fiz foram muito significativos na minha vida, me trouxeram um impacto muito grande emocional e foi esse impacto que mudou um pouco da minha essência para eu transparecer, para eu agir de uma forma um pouco diferente e atrair o tipo de situação que eu queria para minha vida. E outro ponto fundamental foi aprender a ser autêntica, aprender a ser eu mesma, aprender a ser de verdade. Por muito tempo eu fui desequilibrada nesse ponto, porque eu queria impor a minha verdade aos outros. Eu queria fazer com que as pessoas concordassem com as minhas opiniões. Eu queria ser aquela pessoa bem posicionada, mas eu acreditava que se as pessoas não tivessem a mesma posição que eu não estava fazendo o meu papel bem feito. Isso fazia eu confundir tudo na minha vida e fazia eu ser infeliz, porque isso estragava as minhas relações muitas vezes. Ou para não estragar as minhas relações, eu fazia o oposto, eu não falava absolutamente nada. E quando eu entendi que eu poderia me posicionar com assertividade, que me posicionar não significava impor aos outros a minha verdade, que existem momentos de ficar quieto nas suas posições e existem momentos de expor as suas posições. Quando eu aprendi a diferenciar esses momentos, a diferenciar a intensidade que eu podia me posicionar em relação a certos temas, isso fez com que eu fosse descobrindo quem eu era de verdade. Isso fez toda a diferença na minha vida. Para eu poder ser espontânea, para eu poder brincar nas horas que eu tô extrovertida, para eu poder falar sério nas horas que um assunto me dói, para eu poder falar sobre os assuntos que me doem e para eu poder resolver as questões que eram um impasse nas minhas relações. Isso fez fundamental diferença total na minha vida. E eu queria te sugerir aqui que você fizesse isso. Olhe para a sua jornada, olhe aonde você começou, o que já mudou na sua vida,
Quais processos você já desenvolveu como pessoa? Aonde que você já tem clareza sobre as coisas que você quer? Você já tem clareza sobre a sua carreira? Você já tem clareza sobre os seus relacionamentos? Você não precisa estar no lugar que você gostaria já. Apenas saber o que eu quero. Quais são as escolhas que eu faço para mim? Quais são os meus valores? Como eu quero me sentir? Como que eu quero me posicionar? Com quem que eu quero me posicionar? Com quem que é importante que essa pessoa saiba dos meus objetivos e saiba desses valores? Mas sem eu atropelar essa pessoa, sem eu querer mudar essa pessoa. Com quem que talvez seja melhor eu não me relacionar mais, porque os valores diferem demais. E com quem que talvez eu possa não expressar essas opiniões para manter uma boa relação, mas sem agressividade e sem ficar entrando em pontos de conflito o tempo todo. Se conheça melhor e isso com certeza vai fazer com que você confie mais em você mesmo.